Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 16 ao capítulo 18. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós já começamos a falar sobre a distribuição das terras, a distribuição da herança de Israel, né? As terras conquistadas. E nós falamos um pouquinho ontem sobre a ousadia de Caleb. Finalizamos falando da sua filha Axa, que não se contentou com o seu presente de casamento, não é? Eram terras áridas, terras que ela tinha recebido, e ela foi pedir ao pai dela: dai-me de presentes, porque me deste terra seca, me dá fontes de água. E o pai dela surpreendeu ela, dando a ela fontes superiores e fontes inferiores. E como nós aprendemos no dia de ontem, né? De não nos contentarmos com a terra árida, com a infrutilidade, né? Ser infrutífero, né? Isso nos incendiou ontem a história de Caleb, de Axa, e agora nós vamos continuar aqui com a herança que é de Efraim, que é o outro filho de José. Tá lembrado disso? Primeiro Manassés, segundo Efraim. Então o território em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e ao lado oriental das águas de Jericó. Vai ao deserto, que sobe de Jericó, a região montanhosa, até Betel. Olha que lugar especial, não é? Que eles receberam. De Betel sai para Luz, passa no limite de Aquitas, Atarote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até o limite de Bet-Horon e baixo até Geser, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, de Atarote Adar até Bet-Horon de cima, né? Então, nós vamos ver que teve um detalhe muito importante na posse dessas terras aqui das tribos de Manassés, meia tribo de Manassés, e na tribo de Efraim. No território deles habitavam os cananeus, e o texto bíblico, versículo 10, fala que eles... Mas as cidades que separavam para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. No versículo 10, não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim, habitam eles no meio dos eframitas até o dia de hoje, porém, sujeitos a trabalho forçado. Nós vamos ver consequências sérias que nós vamos ter lá na frente, algumas relatadas nos livros de Juízes, não é? A respeito dessa situação aqui, deles não quererem expulsar, né, da terra os nativos, como aqui os cananeus, e preferirem torná-los escravos. No capítulo 17, nós vamos ver a herança da meia tribo de Manassés, porque o restante já tinha recebido lá na Transjordânia, né? Então, só a outra metade que precisaria receber. Também caiu a sorte da tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. E aí ele vai falar, os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte segundo as suas famílias, né? E aí ele vai elencar, entre eles nós vamos ver Zelofeade,
Zelofeade. Zelofeade, nós falamos a respeito dele, ele foi da tribo de Manassés, né, um guerreiro que morreu e não deixou filhos homens, apenas 5 filhas mulheres, né? Nós vamos ver que o nome dessas filhas vão ser novamente citadas aqui no capítulo 17, versículo 3. Olha só. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Mala, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Nós falamos um pouquinho a respeito dessas mulheres sensacionais, né, no livro de Números. Números, no capítulo 26, tem o segundo censo, né, que já é objetivando essa distribuição de terra, e no capítulo 27, elas vão até Moisés requerer, fazer uma petição, não só a Moisés, mas ao sacerdote Eleazar, e reuniu todos os anciões, todos os príncipes de Israel. Olha que ousadia dessas 5 jovens. Elas não eram casadas, né? E elas foram requerer aquilo que era de direito do pai dela que tinha morrido. Então ela honra as 5 mulheres, nessas 5 mulheres, elas honram a memória do pai delas, requerendo a porção dela na herança. E Moisés ficou até surpreso, porque mulher não tinha herança naquela época, não é? E porque essas 5 mulheres queriam ter herança? E ele leva o caso ao Senhor Deus. Está lá no capítulo 27, e Deus fala: é justo a requisição das filhas de Zelofeade, pode conceder a elas, né? E aí só tinha uma questão, elas tinham que casar, né, com pessoas da tribo delas, para que a herança continuasse na tribo de Manassés. E olha que interessante, né? Aqui no capítulo 17, versículo 3, o nome delas é citada, porque lá no capítulo 27 de Números, Deus muda a sorte de Mala, de Noa, de Ogla, de Milca e de Tirsa. Elas mudam a legislação hereditária de Israel, aonde a partir daqui mulheres passam a ter herança, quando no caso não houver, né, homens na descendência. Olha que coisa extraordinária, essas 5 jovens, né, elas perseveram, elas são ousadas em requerer a promessa de Deus sobre a descendência delas. Então elas são citadas aqui no capítulo 17. E aí nós vamos ver que couberam a Manassés 10 quinhões afora da terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. E aí vai falar o limite de cada uma dessas terras do território da tribo de Manassés. Se você for ver lá no primeiro censo de Números capítulo 1 e o segundo censo do capítulo 2, você vai ver que essa tribo, ela não é tão numerosa, né? Como, por exemplo, a tribo de Judá. Então, era muito importante considerar o território também dessas 5 jovens, né, audaciosas, perseverantes, que muito tem nos ensinar. E aí nós vamos ver que os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra, né? E aí sucedeu que, tornando-se forte, os filhos de Israel sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram ao todo, né? Então nós vamos ver que isso aqui vai ter problemas lá na frente, tá? Guarda essa informação. Embora disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta, a todos os cananeus que habitavam na terra do vale têm carros de ferro,
tanto os que estão em Bet-seá e as suas vilas, como os que estão no vale de Zerreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, corta-os, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, e ainda que possuem carros de ferro, e sejam esses fortes. Então Josué lhe dá o recado. Josué sabia, né, que Deus seria com a tribo de Efraim, com a tribo de Manassés, se eles decidissem enfrentar os cananeus. Mas eles decidem sujeitar os cananeus e não os expulsá-los da terra. Isso, sabe, nos traz uma grande lição. Quantas vezes é mais cômodo para nós sujeitarmos, né? Ou fazermos metade do trabalho que temos que fazer, não é? Aqui eles tinham como garantia a vitória, mas mesmo assim se acovardaram diante da circunstância. E aí no capítulo 18, o restante das tribos é distribuída em 7 partes para alcançar todas as demais tribos. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido sua herança. E aí Josué dá uma lição para eles. Olha só. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remisso em passares para possuir a terra que o Senhor vosso Deus, o Deus dos vossos pais, vos deu? Sabe o que quer dizer? Até quando sereis remissos? Josué está falando assim, até quando vocês vão tardar em fazer aquilo que precisa ser feito? Até quando vocês vão negligenciar a ordem de Deus? Isso nos é uma lição também, não é? Quantas vezes ficamos empurrando as situações com a barriga? Quantas vezes vamos postergando posicionamentos e decisões que precisamos tomar? Não é? Isso é falta de fé. Fé na promessa que Deus tinha dado a eles, né? E Josué aqui traz, sabe, uma dura sobre eles, porque lembrando, Josué já está na sua velhice, já está próximo de partir, e ele anseia que todas as tribos estejam devidamente assentadas em seus territórios, né? Usufruindo já de promessas que Deus já tinha determinado. Então, Josué fala isso a eles, né? De cada tribo escolhei 3 homens para que os envie, e eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará com o seu território ao sul e a casa de José ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico das terras e trareis a mim para que eu aqui vos lance a sorte perante o Senhor vosso Deus. Então era muito cômodo eles ficarem esperando Josué, né? E Josué já estava em avançada idade, ele precisava que o povo fosse mais ativo, que o povo fosse mais ambicioso, mais persistente naquilo que Deus já tinha dado a eles, né? Isso como nos ensina. Muitas vezes ficamos esperando bênçãos que já foram prometidas por Deus a nós, esperando o posicionamento de outros, né? Esperando a oração de outros, esperando a palavra de outros, quando já houve, né, a bênção liberada. Muitas vezes depende apenas de um posicionamento nosso. E aí nós vamos ver que dispuseram, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu
ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens e passaram pela terra, levantaram o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué no arraial de Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra segundo as suas divisões dos filhos de Israel. E aí nós vamos ver a herança de Benjamim, logo declarada, né, a partir do versículo 11, nós vamos ver as cidades de Benjamim, né? Então a tribo de Benjamim, sabe quem era da tribo de Benjamim? Saul, primeiro rei de Israel. Apesar, né, dos próximos reinados ser da tribo de Judá, porque havia uma promessa, né, a respeito do rei da tribo, do grande rei da tribo de Judá, nós vamos ver que o primeiro rei de Israel saiu da tribo de Benjamim, Saul. Então aqui nós vamos ver as cidades de Benjamim. E amanhã nós vamos continuar, né, a distribuição das terras ali a partir da herança de Simeão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.